Tem que colocar a Bíblia aqui de volta. Oi, meu nome é Darda Vitória, este é meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo. Aguarde, por favor. YouTube quer que você veja só a melhor parte do vídeo. Alguns usuários do YouTube Premium já estão conseguindo testar uma nova funcionalidade que permite pular o conteúdo direto para a parte mais relevante dele. Como funciona? Ao dar um toque duplo do lado direito, o que normalmente adianta o vídeo em 10 segundos, o outro botão vai surgir com a opção de pular para frente. E isso só é possível graças a uma ferramenta de inteligência artificial que consegue identificar qual é a parte do vídeo que mais prende a atenção das pessoas. A estratégia por trás. O YouTube parece estar olhando para o fato de que as pessoas estão com a capacidade de atenção cada vez menor. Exemplo disso é a queda do tempo que o ser humano consegue se concentrar plenamente no que está passando na tela. Em 2002, a média era de 150 segundos. Só que em 2024, essa média reduziu para 47 segundos. E isso foi quase 69% da queda da média de atenção. Pense que o formato de cortes tem dominado o YouTube ao separar vídeos dos momentos mais interessantes de longos podcasts ou reacts. É a mesma ideia dessa nova ferramenta. Agora, um estudo de 2015 publicado na revista Computers and Human Behavior descobriu que a capacidade média de atenção diminuiu significativamente nos últimos 15 anos, principalmente devido ao uso crescente da tecnologia. Eles analisaram dados coletados ao longo de 15 anos e descobriram que a capacidade média de atenção diminuiu de 12 segundos em 2000 para cerca de 8 segundos em 2015. Agora isso são quase 67% de diminuição. E isso foi atribuído em parte ao aumento do uso de dispositivos eletrônicos como smartphones e tablets que estão constantemente competindo pela nossa atenção. A pesquisa também sugeriu que o uso prolongado desses dispositivos pode afetar negativamente a capacidade de concentração das pessoas. O YouTube parece estar olhando para o fato de que as pessoas estão com a capacidade de atenção cada vez menor. Bom, vamos lá. É muito comum a gente se deparar com pessoas dizendo que são muito multiuso, multifuncionalidades e que conseguem fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmíssimo tempo que, por exemplo, ao mesmo tempo que ela lava uma louça, ela consegue falar ao telefone e ela também consegue prestar atenção num podcast de 2 horas e tudo aquilo ela absorve as informações e ao mesmo tempo ela faz tudo direitinho e não deixa nada falhar. Mas a verdade é que isso não é uma coisa boa para que as pessoas se orgulhem. A gente deveria aprender a focalizar mais nas coisas. Nós deveríamos saber a fazer uma coisa de cada vez, sem que isso atrapalhe a nossa vida, sem que isso atrapalhe o nosso tempo ou os nossos afazeres. Mas não é certo fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. A sua capacidade de concentração e a minha capacidade de concentração estão diminuindo cada vez mais ao longo do tempo. Isso não sou eu que estou dizendo, não é minha opinião, são pesquisas. Eu sei que muitas das vezes hoje a gente olha para um vídeo numa rede social ou aqueles compartilhados em WhatsApp, se o vídeo tem mais de 1 minuto, a gente não suporta assistir porque tá grande demais. E na maioria das vezes não é por falta de tempo, não é porque a gente não tá com tempo para assistir aquele vídeo, é só falta de saco para poder prestar atenção num vídeo tão longo e tão cansativo. Hoje em dia nós queremos tudo instantâneo, hoje em dia a gente quer tudo rápido, tudo na hora, tudo papum, tudo como um raio. E não deveria ser assim. E sabe qual é o principal motivo disso ser uma desgraça para a sua vida e para a minha vida? Nós não conseguimos mais nos concentrar plenamente na leitura bíblica. Não conseguimos nos concentrar plenamente no momento de oração. Não conseguimos mais nos concentrar plenamente no culto, na hora da pregação. A gente fica disperso, logo a nossa mente voa. Logo a gente quer olhar o celular e se a gente não sente vontade de olhar no celular, a gente simplesmente não sente mais vontade de prestar atenção no que está sendo pregado. A gente não sente mais vontade de prestar atenção no que está lendo. Quantas vezes eu mesma já li um capítulo todo, às vezes, com a mente em outro lugar. Sabe, os olhos aqui em um capítulo, os olhos nessas letras, mas a mente pensando em outra coisa completamente diferente. No meio do culto, quando o pregador está ministrando a palavra de Deus,
A gente começa prestando atenção, mas logo aquilo fica maçante pra gente. Logo fica cansativo e logo a gente distrai a nossa mente propositalmente para não ter que prestar atenção naquilo porque já tá cansativo demais. Deveríamos saber que tudo na nossa vida é treino e prestar atenção, ter concentração, a concentração mais prolongada, também é treino. E nós estamos treinando a nossa mente de maneira errada. Estamos treinando a nossa mente no sentido contrário daquilo que a gente quer e daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que a gente tem que estar treinado, que é prestar atenção, que é focalizar. Em tantas outras coisas que a gente precisa focalizar, em tantas outras coisas da nossa vida que requer a nossa atenção plena, o nosso foco somente ali e não em outras coisas, mas principalmente na palavra de Deus, principalmente naquilo que vem do Senhor, que é onde nós devemos estar com a nossa concentração mais focada, onde nós devemos estar com nossos olhos mais focados do que qualquer outra coisa. Hoje, raramente a gente consegue fazer alguma coisa, alguma tarefa, uma leitura, uma oração, sem pensar em outra coisa ao mesmo tempo daquilo, sem ficar com a cabeça cheia de informações, pensando em, nossa, eu tenho que fazer aquilo dali depois, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo, nossa, depois daqui, assim que eu terminar aqui eu já vou fazer outra coisa, nossa, o que eu fiz assim eu deveria ter feito de outro jeito. É quase impossível, eu acho que é raro hoje em dia a gente conseguir fazer alguma coisa focalizando 100% naquilo e sem colocar a cabeça em outro lugar. Raramente a gente chega na igreja e deposita a nossa alma, o nosso pensamento e todo o nosso interior só ali na igreja. Só ali não. Eu vou passar 2 horas sem pensar em nada da minha vida. Eu vou passar 2 horas sem pensar em nada que ficou lá fora, em nada que ficou lá na minha casa. Eu vou passar só 2 horas sem pensar em nenhum problema da minha vida e vou me concentrar em prestar uma adoração linda e maravilhosa ao meu Senhor Deus. É raro. É bem raro. É muito raro. A gente já tem os nossos problemas da nossa vida, as nossas coisas, as nossas correrias, as nossas próprias preocupações. E o uso excessivo da tela faz com que isso piore, faz com que isso fique demasiado, faz com que aumente mais ainda as nossas preocupações, as nossas ansiedades, a nossa distração. Isso é mais um outro motivo, isso é mais uma outra razão, isso é mais uma outra distração para a gente pensar, para a gente desviar o nosso pensamento dos pensamentos divinos, dos pensamentos celestes. As telas, meus amados, as redes sociais, tudo que nós temos hoje à nossa disposição, a nosso favor, com a tecnologia, não deve ser usado para nada além do necessário. Graças a essa tecnologia que nós temos hoje, a gente tem muita facilidade para as coisas e isso agiliza muito a nossa vida. Graças a isso, nós conseguimos disseminar notícias, graças a isso a gente consegue descobrir coisas que nós não descobriríamos por outros meios, graças a isso a gente consegue se informar mais, graças a isso a gente consegue até aprender mais. Mas quando usada da maneira certa, meus amados. E o problema é que nós estamos exagerando. O problema é que nós estamos perdendo o sentido da coisa. Estamos perdendo a ética e o valor moral que isso deveria ter. Às vezes a gente produz e consome, mais consome do que produz, muito conteúdo desnecessário. Conteúdo que só vai fazer a gente perder tempo da nossa vida. Isso faz com que o nosso tempo, a nossa concentração, a nossa atenção se degrade progressivamente, cada vez mais, cada dia mais, a cada momento mais. Eu não sei como é o seu caso pessoal com as tecnologias e com as facilidades que nós temos a nosso dispor hoje em dia, mas eu sei que a maioria de nós estamos sim precisando dar uma moderada. Só você e Deus sabem como é que você vive sua vida, qual é o seu nível de dependência, como está a sua concentração de fato, o que você consome, o que você deixa de consumir. Então eu quero com esse vídeo levar você à reflexão. Eu peço para que você pare um momento e reflita. Como está a minha vida de concentração? Eu estou conseguindo me concentrar na leitura bíblica que eu faço, tanto quanto eu deveria me concentrar? Eu estou conseguindo me concentrar nos 5 minutos de oração que eu tiro para Deus? 5, 10, 15, não sei. Eu tô orando pouco porque eu não consigo me concentrar mais. Eu tô orando pouco porque a minha mente está distraída demais com outras coisas irrelevantes. No momento que chega na hora da pregação, no momento que chega na hora da palavra lá na igreja, eu tô prestando a atenção que eu deveria prestar? Eu tô prestando a glória a Deus que eu deveria prestar? Ou a minha mente está distraída demais para fazer isso? Ou a minha mente está ocupada demais para conseguir fazer esse esforço tão grande? E eu tô sendo irônica, isso não deveria ser esforço nenhum. Então reflita. Pare e pense na sua própria vida, pare e pense na sua própria conduta e veja como está indo. Tô indo ruim? Tô indo bem? Preciso melhorar? Olha, e eu
na minha opinião, a gente sempre tem o que melhorar. Mas analise a sua própria situação. Veja, tô muito ruim, tô boa, mas posso melhorar. Porque tudo que tá bom pode melhorar. E principalmente quando é para Deus, principalmente quando é para o reino do Senhor. A gente tem que saber, a gente tem que ter a consciência de que nada nunca vai estar perfeito e que nunca vamos estar bons o suficiente. E que por isso temos que buscar cada vez ser melhores. Se no trabalho para Deus, no esforço para Deus, a gente acha que já tá bom o suficiente, a gente acha que já estamos lapidados o suficiente para Deus, se a gente acha que não precisamos melhorar em nada, é aí sim que a gente peca, é aí sim que a gente cai dentro de uma vala e fica lá, até o momento em que a gente reconhece que estamos ruins e que ainda estamos sujos e que temos mais a nos limpar, que temos mais a melhorar, que temos mais ainda a sermos lapidados, que temos mais a aprender para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então você refletindo, você olhando para a sua vida, para a sua própria situação, analise isso, veja isso, tire uma conclusão e a partir disso, faça um plano. A partir disso, monte uma estratégia. Mas primeiro, com essa estratégia, comece orando a Deus. O primeiro de tudo é orar. O primeiro de tudo é... Na verdade, você deveria ter orado antes. Orando para Deus assim, Senhor, me revela, me mostra no que eu tô errando, me mostra no que eu preciso melhorar, me mostra no que eu estou te desagradando e no que eu posso te agradar mais. Me mostre exatamente onde é que eu estou falhando. E se você ora para Deus pedindo essas coisas, se você ora para Deus perguntando essas coisas, continue orando, tenha paciência que Ele vai mostrar. Ele vai mostrar, Ele vai abrir os seus olhos e você vai enxergar assim, como se Ele tivesse colocado um poste de luz na sua frente. E você vai falar, nossa, tô percebendo, tô errando nisso e é nisso que eu preciso melhorar. Ora Ele, peça a Ele e Ele vai te mostrar com toda certeza. E você sente uma graça muito grande com esse tipo de oração respondida, porque Ele mostra... Sabe, talvez não seja da maneira que você espera, mas Ele mostra, você sente no seu coração a certeza. E quando você tá perto de Deus, quando você tem ali pelo menos um pouco de discernimento de Deus, você consegue discernir o que vem do seu coração e o que vem do próprio Deus. Porque o que vem do próprio Deus, o que vem do Espírito Santo, glorifica o reino de Deus. Mas o que vem do seu próprio coração só glorifica a sua carne. Então aí sim você vai conseguir diferenciar o que vem de Deus e o que vem de você mesmo. Aí então, quando Deus finalmente te mostrar exatamente onde você está errando e falhando, e olha, nunca deixe de fazer esse tipo de oração, porque você sempre vai estar errando. Às vezes Ele te mostra e você conserta, mas depois você volta a errar. E aí você precisa perceber, voltei a errar, voltei a fazer isso. Então permaneça sempre com esse tipo de oração. Então Ele te mostrando onde você está errando, Ele te mostrando onde você precisa melhorar. Ore agora pedindo para que Ele te ajude. Ore agora pedindo sim, agora a estratégia, pedindo aí o caminho certo, pedindo aí a direção, a luz dele. O que você vai fazer, como você vai fazer, para que você possa melhorar, para que você possa sair daquele caminho de erro, daquele ciclo vicioso de erros e erros e erros e entre num ciclo de acertos e entre no caminho certo, entre no caminho que leva ao céu, um caminho que agrada a Deus, um caminho que faz com que Deus sorria para você, um caminho que faz com que Deus se alegre, sabe, plenamente, completamente com a sua vida, com as suas atitudes, tá bom, pessoal? Não deixem que as várias distrações que nós temos hoje, o tamanho entretenimento que nós temos acesso, virem um impedimento para que você se achegue mais a Deus. Não permita isso, peça discernimento, força. Você precisa ter força para poder negar essas coisas, para poder rejeitar essas coisas, para renunciar a essas coisas, para voltar a sua atenção mais a Deus. Você pode sim ter um momento de entretenimento, você pode sim ter um momento de notícias fúteis só para você passar o tempo, mas que isso não seja frequente, mas que isso não tome o lugar de uma leitura bíblica, que isso não tome o lugar da sua atenção plena em Deus, porque Deus merece que você esteja com a sua mente completamente voltada a Ele, não a outras distrações quaisquer, não a outras informações, entretenimentos, sabe, piadas, não sei, notícias fúteis.
Deus não merece isso. Deus merece que você esteja cada vez mais aqui, mais afiado na palavra dele, mais concentrado na palavra dele, cada vez mais firme nele e não nas coisas do mundo, porque não são as coisas do mundo que vão te levar para o céu, não são as coisas que você pensa que são importantes que vão te levar para o reino de Deus, mas as coisas que são importantes de fato para Deus, as coisas que Deus explicita na palavra dele que são importantes e que vão te levar para o céu. Então pare e repense nisso, pare e reflita o que você está fazendo, aonde você está colocando a sua concentração, e volte o seu pensamento, volte a sua atenção e a sua plena concentração para as coisas de Deus e para as outras coisas que aí sim também precisam da sua atenção, e não coisas fúteis, não coisas rápidas, não coisas condensadas demais. Treine a sua mente da maneira certa, tá bom, cristão? Faça a coisa certa para Deus, se esforce para Deus, porque Ele merece, Ele é teu Pai, Ele é teu Salvador, Ele é tudo para você. Tá bom? E não há mais ninguém que mereça isso, não há mais ninguém que mereça esse espaço dentro do seu coração, a não ser Deus. Não há mais nada, não há tecnologia, não há informação, não há ninguém, não há nada que mereça mais a tua atenção, a tua dedicação e a tua concentração do que Jesus Cristo, do que o nosso Pai, do que o Espírito Santo que habita dentro de você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e reflitam no que eu falei.